O treinador Reginaldo Souza, depois de pegar o Ipiranga numa situação horrível, já correndo o risco de entrar na zona de rebaixamento, conseguiu, após muitas rodadas, deixar o time hoje em condição de brigar pela Série B. Estranhamente, o treinador foi demitido. Reginaldo, a que se deve essa sua demissão? Olha, suspeito, né, de falar, eu, como toda a população de Santa Cruz do Capibaribe, como todo o torcedor do Ipiranga, ainda não sabemos o motivo real, né, da nossa demissão. Foi cogitado a hipótese, né, que foi a versão da diretoria, que era um confronto, ou seja, falta de entendimento entre os jogadores. Eu procurei cada um dos jogadores, propus os jogadores para falar que realmente não era verdade o que a diretoria estava falando, que era exatamente falta de relacionamento entre eu e os jogadores. Assinaram um documento, cada jogador assinou um documento declarando que realmente não é verdade, é inverídica a versão da diretoria, e a gente fica triste pelo grande trabalho que nós desenvolvemos diante do Santa Cruz. Pela segunda vez, voltamos para cá até perdendo alguns valores em relação ao salário, mas pelo carinho que eu tenho pelo Ipiranga, carinho pelo que eu tenho ao torcedor, carinho que eu tenho à Terra Santa, né? Voltei aqui para que pudesse fazer um grande trabalho. Fazendo um grande trabalho, fomos surpreendidos por essa demissão, que até hoje o motivo alegado não é um motivo declarado de fatos e de direito. Nós temos a declaração de todos os jogadores, a assinatura de todos os jogadores, contestando que não é verdade, né? Então a gente fica triste pela versão da diretoria, sabendo que o trabalho desenvolvido foi um trabalho com profissionalismo, com honestidade e com sabedoria, e a gente sai daqui triste, né? Depois de fazer um grande trabalho e ser demitido, faltando apenas 3 jogos, 3 jogos, sem saber realmente o motivo real da minha demissão. Como foi que os jogadores receberam essa notícia? Igual o torcedor, igual a comissão técnica, com surpresa, né? Com surpresa e com a maior perua, né? Como diz aqui no Teatro Popular da região, a perua é uma mentira. Então dizer que os jogadores pediram a minha saída. Então eu tenho um documento assinado, que vocês têm aí em mãos já esse documento assinado, todos os jogadores assinaram, que realmente é uma verdadeira perua. Então eu gostaria assim que tratassem pessoas honestas com honestidade, tratassem pessoas de bem como pessoas de bem, como eu tratei sempre com responsabilidade de Ipiranga, tratei sempre de bem as pessoas que me contrataram, tratei sempre de bem, né, com os torcedores. Então hoje eu fui contratado, quando eu fui contratado, foi para que tirasse o Ipiranga da situação que estava. Deixei o Ipiranga em 2008, classificado para a série C, deram a vaga para outro clube, estou novamente deixando o Ipiranga classificado para a Série D, né? E que o Ipiranga possa nessas 3 partidas ter um bom desempenho. Vou estar na torcida, porque Ipiranga é uma entidade que merece respeito por mais de 70 anos, não é diretoria passa, treinador passa, essa entidade vai perpetuar por muitos e muitos anos. Então é um clube que eu tenho o maior carinho, mas saindo triste pela forma que eu fui demitido. Eu já vi treinador ser demitido por uma campanha, mas pela uma boa campanha foi a primeira vez. Olha, eu em 14 anos como treinador de futebol, eu fui o homem mais feliz do mundo profissionalmente, posso dizer aqui, em 2008 aqui ganhei dinheiro, fiz uma boa campanha, ganhei grandes amizades como o Milson, como o Flávio, como o Arnaldo e outras pessoas, aqui deixei, inclusive você também, seu irmão, a gente teve um grande grupo, um grande respeito em relação a todo mundo, mas eu saio decepcionado pela falta de planejamento, pela falta de hombridade, pela falta de honestidade, né, daqueles que hoje fazem à frente do Ipiranga, não tratar pessoas que tratou com muito respeito o Ipiranga, tratou com muito carinho, com muito amor, né, ser deixado de lado por uma perua, onde diz que os jogadores não estão incontentes com os jogadores, com o treinador e comissão técnica. Onde um grupo onde tem 24 jogadores, se 10 estiver contra o treinador e 14 estiver a favor, prevalece o treinador, até pela campanha que eu fiz. Então eu achei que faltou uma falta de dar moral a quem tem moral, né? Eu dei moral ao Ipiranga, conseguimos tirar da zona de rebaixamento, brigar pelo quadrangular, classificado para a Série D, né? E quando eu precisei da moral da diretoria, que mesmo se houvesse, que é uma mentira, mesmo se houvesse a intervenção de alguns jogadores querendo derrubar, deveria ter a hombridade, a honestidade, o respeito da diretoria
com a minha pessoa, né, por ter me mantido no cargo, porque faltam apenas 3 partidas e por tudo que eu fiz pelo time não tá brigando esse ano pelo rebaixamento como foi em anos anteriores. Tá brigando exatamente pela Série D, que é uma competição a nível nacional. Uma atitude sua chamou muito a atenção. Foi o seu respeito com o torcedor de ir após a sua despedida do torcedor e dar explicações à torcida. Que recado você deixa para o torcedor de Ipiranga? Olha, eu tenho 2 torcidas assim que eu tenho um carinho muito grande. Eu faço parte da história. Isso aí é muito bom a gente falar disso aí. Eu faço parte da história de 3 clubes de futebol, né? O Penedense de Alagoas tem mais de 110 anos. E o clube onde tem o primeiro título conquistado pela minha pessoa. O Atlético de Cajazeiras, onde fez 3 grandes, brilhantes campanhas, né? 2 vezes vice, uma vez campeão, que foi só a minha pessoa. Hoje está lá no museu, maior treinador de toda a história do futebol do Atlético de Cajazeiras. Então, tem um respeito muito grande da torcida do Atlético de Cajazeiras. Hoje, que se encontra na segunda divisão do futebol paraibano. Hoje, da mesma forma, eu tenho um grande respeito à torcida do Ipiranga. Nós temos, o Ipiranga, em 70 e poucos anos de história, tem 3 grandes campanhas. Uma com Leivinho, em 2006, outra comigo em 2008 e agora em 2011. Onde o clube era considerado a pior zaga do campeonato, passamos 6 partidas sem tomar gols. No segundo turno, nós passamos 7 partidas sem perder. Então, velho, eu acho que eu mereço, com toda humildade, um respeito daqueles que tratam, que trabalham com futebol. E a mensagem que eu deixo pro torcedor do Ipiranga é que um dia eu volto. Ipiranga não é da diretoria. Ipiranga é uma entidade que merece respeito, porque eu tenho o maior carinho do mundo, tenho o maior carinho com o torcedor, né? E eu espero que um dia eu possa voltar com planejamento, com organização, para que a gente possa fazer um trabalho como eu sempre almejei, botar o Ipiranga entre os 4 melhores do campeonato pernambucano. Reginaldo, em termos de estrutura e condições de trabalho, seu dentro do elenco, a diretoria cumpriu o acordado? Olha, é deselegante eu falar, né, em relação à estrutura do clube, mas pela forma que eu fui demitido, né, a gente também tem que retribuir com a mesma moeda, né, da forma deselegante que eu fui demitido do clube do Ipiranga. Então, mascarei muitas vezes para vocês, imprensa, mascarei muitas vezes para o torcedor, muitas coisas que aconteceram, salário atrasado, 6 bichos atrasados, dias que eu cheguei, marquei treino pela manhã, não teve treino por falta de café da manhã, né, por falta de almoço, jogos que eu marquei viagem para 1 hora da tarde, viajei de quase 4 horas da tarde, exatamente por ter alguns jogadores, dia de pagamento de alguns jogadores que não receberam o salário, né? Um jogo super importante como o Santa Cruz, que a gente ainda fugia da zona de rebaixamento. Marquei concentração para 7 horas da tarde, 7 horas da noite, 7 horas da noite. E nós simplesmente fomos sair quase 9 horas da noite, porque não tinha janta para os jogadores. Então tudo isso aí foi coisas que eu estou declarando hoje pela maneira deselegante. Quem é o diretor que está ouvindo, né, que queiram questionar a minha verdade, que a minha verdade vai sempre prevalecer a minha verdade. Eu acho deselegante eu estar falando isso aqui, mas eu estou retribuindo apenas com a mesma moeda que for deselegante comigo, né, com a maior perua do mundo, me demitiram de uma situação que não é o que eu acredito, né? Mas assim, faltar tudo isso aí, a imprensa nunca soube, o torcedor nunca soube, porque eu sempre desmascarei por ter o grupo na mão. E no momento que eu precisei da diretoria, do apoio da diretoria, do respeito da diretoria, apenas me demitiram falando que alguns jogadores não eram de acordo com a minha permanência no clube. Então isso aí só nos entristece a gente ter, né, essa honestidade de encobrir todas essas coisas erradas que existem do grupo, toda essa falta de estrutura, toda essa falta de planejamento, né, onde a gente mais precisou da diretoria, onde eu fiz tanto pela diretoria, fiz tanto pelo clube, eu fui simplesmente desrespeitado e demitido de uma forma deselegante. O senhor teve a oportunidade de confrontar a diretoria do Ipiranga com os jogadores para passar limpa essa questão de que sua permanência é indesejada por alguns? Olha, no grupo de 24 jogadores, eu tenho um documento assinado que você vai colocar no ar, né? Vai colocar no seu blog, onde 24, todos eles assinaram, exatamente falando que era contrário à minha demissão. Então, isso, onde há fato, onde você coloca todo nome, onde você assina, contra fato não há argumento. Então, um documento assinado por cada jogador, com sua assinatura completa, eu sei que isso aí pode até gerar
né, por parte da diretoria. É bom eu falar isso aqui no olho da diretoria, que não persigam essas pessoas que foram verdadeiras com vocês, que assinaram o documento, não é verdade? Assinaram o documento ali, assinaram por não ser de acordo com a justificativa da minha demissão. Então, jogadores esperaram na própria reunião na quarta-feira, na sexta-feira, jogadores procuraram, né, junto conosco lá, o motivo real da nossa demissão, diretoria e grupo, né? Nós não passamos que foi realmente, nós não, vou dizer que passamos, nós vimos realmente que foi uma verdadeira perua.